O Estado tem o poder de te coagir para que financie o aumento de seu poder sobre você mesmo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Dieb, revisado e narrado por Coreia com K. Assim como um rei absolutista que tinha poder sobre seus súditos, quem assume o Estado inchado passa a ter cada vez mais poder sobre as nossas vidas e nosso futuro. A PEC do teto foi criada para limitar o aumento do gasto público, diminuindo assim esse poder que o Estado tem sobre os cidadãos. E no futuro, essa lei pode gerar uma folga para reduzir a carga tributária e aumentar a competitividade das nossas empresas e o agronegócio no cenário internacional. Nas últimas eleições, ficou bem evidente a divisão dos eleitores. De um lado, as pessoas que querem mais liberdade e menor peso do Estado sobre elas, e do outro, as pessoas que querem que o governo seja grande e poderoso para fazer a justiça social. Independentemente do governo, o Estado sempre vai roubar de você. A questão que se discute é o tamanho do assalto e como irão fazer. Com a chamada PEC da transição, o governo do Nove Dedos quer roubar de todos nós 200 bilhões de reais para dar auxílio de R$600 para os mais pobres, além de outras benesses. É estranho um aumento tão alto no orçamento, pois o mesmo benefício era proposto pelo governo anterior com um orçamento de 41 bilhões de papeizinhos coloridos. Por que uma diferença tão grande entre duas propostas para se pagar o mesmo benefício? Simples de explicar. O benefício e o aumento real do salário são pautas de apelo popular defendida por ambos os lados. Mas vejam como a proposta visa manipular a opinião pública e evitar que congressistas se oponham ao objetivo de financiar o aumento estatal. Segundo uma notícia vinculada na internet, na proposta da equipe do governo Bolsonaro, o objetivo era entregar os benefícios de R$600 do Auxílio Brasil diretamente para as pessoas com a arrecadação das privatizações e o aumento gradual da arrecadação que haveria com o crescimento do PIB. Isso reduzindo gradualmente a proporção do assalto feito pelo bandido estacionário em relação à riqueza gerada. Os 41 bilhões de reais das privatizações assaltado em anos anteriores pelo mesmo agente seriam devolvidos à economia beneficiando os mais humildes, que juntamente com o aperto fiscal gerariam um efeito multiplicador de crescimento econômico duradouro, resultando em emprego e renda para várias famílias, aumentando assim sua liberdade, pois seriam mais independentes do governo. Segundo a Folha de São Paulo, o valor do assalto ainda não está definido, mas a prioridade é garantir benefícios sociais. O que chama atenção é que os mafiosos se passam por benfeitores que garantem e proporcionam benesses à população humilde e desprotegida. Na verdade, eles exploram a mentalidade vitimista ou altruísta que toda pessoa tem, mas que somente pessoas esclarecidas conseguem se desvencilhar. Vejam a frase de efeito. A chamada PEC de transição é necessária para evitar um apagão social no ano que vem, e que é urgente somente para o ano de 2023. Todos os anos, ouvimos uma desculpa de algo emergencial, que é algo excepcional, para justificar mudanças e regras e aumento do assalto. Já diria Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Segundo a matéria, Auxílio Brasil, SUS, merenda e habitação são prioridades, ou seja, uma estratégia para gerar mais dependência do Estado. O estranho é que estes gastos estão apenas sendo mantidos conforme o orçamento anterior mais a inflação, mas o discurso manipulador faz surgir um cenário de vítimas da falta do orçamento de recursos. Qual a finalidade desse discurso criador de vítimas? Por que não reduzir os impostos e deixar que cada pessoa escolha como gastar o seu dinheiro? Bem, é fato que as pessoas sabem muito melhor como gastar o dinheiro que ganham. Conforme duas matérias da revista Veja, com o Auxílio Brasil de R$600 pagos a partir de agosto, esperava-se um aumento nas vendas em supermercados, em gêneros de necessidades básicas, devido à propagada fome e miséria que assolava o Brasil nessa época. Entretanto, isso não ocorreu, pois acreditava-se que o dinheiro estava sendo usado para pagar dívidas. Conforme a outra matéria da Veja, o banco Credit Suisse sinalizou que no mesmo período se registrou um significativo aumento de 29% nas vendas de celulares em shoppings. Segundo o G1, o Datafolha entrevistou 6.754 pessoas e 76% delas afirmaram que usaram o benefício para comprar comida, sendo que 27% declarou que o benefício era insuficiente. Por que as pessoas respondem uma coisa na pesquisa e se constata outra na economia? Simples. As pessoas querem que o benefício continue ou seja aumentado. Elas sabem que a resposta vai influenciar uma decisão política em favor ou contra elas, e os R$600 que complementa sua renda permite que elas consumam mais. Conclui-se que o problema da fome era um discurso manipulativo, no qual a esquerda usaria essa mentira para convencer que o Estado deveria resolver esse problema.
O documentário da BBC, O que pensam eleitores do Ceará, onde Bolsonaro tenta virada, link na descrição, pode comprovar como funciona a manipulação. As pessoas, mesmo as mais simples, sabem melhor que o burocrata estatal onde gastar o dinheiro delas. Porque você deve ser assaltado pelo governo, que irá usar esse dinheiro para gastar em serviços gratuitos e ineficientes. Considerando os protestos desde 2013 contra o aumento da tarifa de ônibus, contra os escândalos de corrupção expostos pela Lava Jato, os protestos dos caminhoneiros em 2016 e agora as manifestações de novembro de 2022, rapidamente cria-se uma comoção entre as pessoas. Percebe-se uma facilidade enorme de se juntar e engrossar as manifestações. Por que isto acontece? Existe um sentimento de protestar contra o sistema. Alguns líderes se tornaram símbolos de luta contra o governo. Por outro lado, também percebemos muitos setores da mídia tentando desqualificar as manifestações ou não conseguem enxergar o óbvio. As pessoas que estão manifestando são as pessoas inconformadas, que não aceitam mais o discurso manipulativo de justiça social, com o objetivo de justificar o assalto promovido pelo Estado mafioso. Muitas dessas pessoas sabem que o discurso é usado para ganhar os votos de pessoas simples que a esquerda cria, usando um jogo psicológico, dizendo que elas precisam ser salvas pelo governo progressista. Percebe-se que quando se tem uma vontade honesta de ajudar a maioria das pessoas, evitando aumento de impostos para incentivar a economia de forma ampla e mesmo assim ajudar as pessoas desassistidas, cria-se estratégias bem criativas, como a proposta pela equipe econômica atual. Por outro lado, quando se quer perpetuar no poder, surge qualquer desculpa para o aumento de impostos. Muitos acreditam que as pessoas estão protestando em favor do governo de Bolsonaro, contra o Molusco ou pela intervenção militar. Mas na verdade essas são apenas algumas soluções em que as pessoas acreditam para o problema do Estado mafioso que assalta os brasileiros. As pessoas estão protestando agora contra a PEC do aumento de teto do assalto, e este é um aviso aos políticos, a exemplo do que foi dado nas urnas para deputados que traíram esta causa. Momento em que os campeões de voto que se elegeram em 2018 com o discurso de apoio a Bolsonaro, ao mudar de lado, receberam o recado das urnas em 2022. Aos que se elegeram este ano e apoiaram o aumento do assalto feito pelo governo, poderão em 2026 ter o mesmo fim. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.